Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada uma, a tarde de cada uma. Hoje nós iremos falar sobre as mulheres de Davi e do seu exército. A palavra do Senhor nessa tarde se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ler apenas os versículos 1, 2, 3 e 4. E o 5 também, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choravam, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus, no qual apenas o nome de duas mulheres é citadas, apenas Ainoã e Abigail. Minhas irmãs, essa passagem aqui, alguns versículos atrás, aliás, alguns capítulos atrás, Davi, ele estava fugindo, né, de Saul, né? Saul perseguia, então ele foi para as terras dos filisteus e começou, né, a morar ali. E um certo dia, os filisteus eles saem para a guerra, né, contra o povo de Israel. E chegando num certo lugar, os governantes filisteus eles falam para o rei: o que Davi está fazendo aqui? E o rei fala: não, Davi tem sido meu braço direito, tem me apoiado. Mas mesmo assim os governantes, os príncipes filisteus, eles insistem e fala para o rei: olha, fala para que Davi volte, porque pode ser que na guerra ele se volte contra nós. Então o rei ele chega, o rei Aquis ele vem e fala para Davi, para que Davi retornasse, né, para a cidade dele, né, porque os seus príncipes não estavam de acordo com que Davi fosse com eles à batalha. Então Davi ele segue as ordens do rei Aquis e volta para a sua cidade. E chegando em Ziclag, Davi ele encontra a cidade destruída, Davi ele encontra a cidade desolada. Os amalequitas haviam invadido a cidade de Ziclag, né? E levado todos os despojos, levado as duas mulheres do rei Davi, assim como as mulheres do seu exército. E a palavra do Senhor nos relata que quando Davi encontra essa situação, não só ele, mas como os seus homens caem em choro, né? Até que eles não têm mais força de tanto que eles choravam, né? Pelas suas famílias terem sido levadas pelos amalequitas. E então ele chama o sacerdote Abiatar e ele fala para trazer o colete sacerdotal para que ele consultasse ao Senhor. E Davi ele consulta ao Senhor se é para ele perseguir os amalequitas, e o Senhor confirma a Davi para que Davi fosse para resgatar as suas famílias. E meditando na palavra do Senhor, eu já havia lido essa palavra antes, mas quando a gente medita mais a fundo, né, sempre há alguma coisa na palavra do Senhor que desperta a nossa atenção, que nos chama a atenção. E a história de Abigail me chamou muita atenção,
A Abigail, que era mulher de Nabal, Nabal que era um homem arrogante, um homem rude, né? Mas Abigail era uma mulher temente ao Senhor, era uma mulher que era sábia, né? Quando Davi envia ali os seus homens para buscarem comida na casa de Nabal, Nabal trata esses homens mal, né? E ali acende a ira do rei Davi, e o rei Davi, né, quer partir para cima, né, de Nabal. Mas essa mulher, quando seus servos falar a situação que havia acontecido para Abigail, essa mulher mostra uma sabedoria tremenda. E essa mulher ela vai ao encontro do rei Davi com o que ela tinha de alimento ali, pães, né, figos, e ela leva até o rei Davi e quando ela abre a sua boca, né, ali diante do rei Davi, ela chega de encontro ao rei Davi que já havia vindo descendo as colinas para ir de encontro a Nabal. Ele encontra essa mulher, a forma que essa mulher fala com o rei chama a atenção, porque é uma mulher muito sábia. Glória a Deus, aleluia. E isso impede a destruição de toda a família de Abigail, principalmente a destruição do seu esposo, né? E logo depois que Nabal ele morre, Abigail se torna esposa, né, do rei. E quando chega essa situação, né, eu creio que essas mulheres, por ser temente ao Senhor, né, elas ficam ali, eu creio eu que com um sentimento, não, nós seremos resgatada. Nós servimos um Deus vivo, nosso Deus tem sido conosco, nosso Deus tem sido com o nosso rei, e eu creio que o Senhor virá ao nosso encontro, que o Senhor enviará, aleluia, o rei com seu exército para nos resgatar. E nisso, minhas irmãs, nós já podemos ver que pelo fato de nós sermos servas do Deus Altíssimo, nós estaremos isentas a passar por lutas, por dificuldades, por tribulações, né? Não só por sermos servas do Senhor, nós vamos estar isenta a passar por isso, por esses momentos dificultosos, né? Mas nós temos sempre essa certeza que nós servimos um Deus vivo, um Deus que vai em resgate, que vem de encontro às nossas vidas, em resgate das nossas vidas, independente do lugar onde nos encontramos, independente da situação em que nos encontramos, mas o Senhor, Ele é fiel para vir ao nosso encontro, aleluia, e nos resgatar e nos libertar. E o Senhor ali levanta a vida do rei Davi para que, juntamente com os seus homens, fosse ao encontro dessas mulheres e resgatassem essas mulheres de volta. Aleluia. E podemos ver tamanha proteção do Senhor, porque era um exército inimigo que poderiam ter matado elas até mesmo ali na cidade de Ziclag, né? Mas o Senhor não permitiu que nada viesse a acontecer com nenhuma dessas mulheres, nem com Abigail, nem com Ainoã, nem com as demais mulheres do exército de Davi. O Senhor não permitiu que nada de mal viesse sobre a vida delas, mas elas foram resgatadas todas bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nessa tarde, minhas irmãs, nós possamos entender e compreender da parte do Senhor que nós teremos dias trabalhosos, né? Teremos momentos difíceis, mas que possamos ter a nossa fé firme no Senhor, porque diante dessas situações, nós temos que estar firmada no Deus Todo-Poderoso, nós temos que estar firme, crendo que o Senhor é fiel para vir de encontro às nossas vidas e nos dar vitória. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma nessa tarde, que o Senhor continue abençoando e que esse estudo possa ir de encontro ao seu coração, em nome do Senhor Jesus.